venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus. Boa noite aos irmãos, a todos os nossos amigos que se encontram conosco na casa de Deus nessa noite. Que Deus seja louvado, pela sua presença aqui. Mais um domingo onde nós viemos para honrar, adorar o nome do Senhor e também aprender mais da sua palavra. Coloquei na tela. O que é importante? Coloquei aí na tela essa palavra, tão importante para nós, Apocalipse, revelações de esperança. Alguns de vocês já acompanharam esse tema na Novo Tempo com o pastor Luiz Gonçalves? Alguém aqui já? Queria só pedir o sonoplasta para não colocar música agora, Alguém de vocês já acompanhou com o pastor Luiz Gonçalves na Novo Tempo essa série aí, Apocalipse, Revelações de Esperança? Só o irmão Francisco, a irmão Hernani também, ali atrás a irmã Irã, o irmão Pedro. Muito bem, está passando na Novo Tempo e também no canal do YouTube. Se você não assistiu essa série ainda toda, desde o seu início, porque lá no Novo Tempo já está no hoje, se eu não me engano, já foi o 16º estudo, então você pode procurar na página Adventistas Valparaíso 2, lá no YouTube, é só pesquisar lá, Adventistas Valparaíso 2, você tem que colocar o 2 em algarismo romanos, porque existe uma outra página, Adventistas Valparaíso, que eu não sei de onde é esse Valparaíso, não sei se é Brasil, se é fora, que se eu não me engano no Chile tem Valparaíso também, então para não confundir tem que ser Valparaíso 2, com algarismo romano, tá bom? Lá a gente começou a postar a partir de hoje a série desde o início, do primeiro estudo, ok? E você pode assistir a série com o pastor Luiz, ele tem a parte que ele prega, depois tem uma parte do chat, onde ele debate com outro pastor o assunto que foi tratado. E o interessante é que nós queremos fazer disso uma oportunidade para evangelização. Então, além de você assistir lá na página, você pode convidar amigos para ver também. E acompanhar esse amigo. Então você, ajuda ele lá, explica como é que ele vai entrar lá no YouTube, para ele localizar a página, e aí ele vê. Depois pergunta dele, e aí, gostou? O que você achou? Tem alguma dúvida? Se ele tem alguma dúvida, como você já assistiu também, você já sabe o estudo, então explica, tira a dúvida dele, conversa com ele, tá bom? Existe um fascículo, que é este daqui, Eu vou procurar com o pastor e também lá na associação, se a gente consegue isso daqui em quantidade, que é um estudo bíblico, como se fosse da Verdade e Vida, também só com o tema Apocalipse. Os mais antigos na igreja devem lembrar daquela série chamada Revelações do Apocalipse. Quem é que lembra? Revelações do Apocalipse, ela vinha num bloquinho assim, quadradinho. O Nilson, até uma vez eu consegui uma, Nilson, para ele. Então o Nilson me perguntou, irmão, série, aí eu consegui lá na associação, até passei uma para ele. Então, essa série aí, Apocalipse, Revelações de Esperança, é uma adaptação daquela antiga série, Revelações do Apocalipse, ok? Que está sendo apresentada pelo pastor Luiz Gonçalves. Então, essa dica que eu estou passando para os irmãos é porque hoje, irmãos, nós temos que aproveitar as ferramentas que nós temos.
Eu sei que antigamente você colocava lá um aparelho de DVD, uma televisão e aquele DVD do Luiz Gonçalves, né? Agora você pode orientar a pessoa a entrar, porque a maioria das pessoas hoje tem Wi-Fi em casa, tem internet no celular, para que ela entre lá no YouTube e assista. E depois você só monitore, procure saber se ela gostou, tira as dúvidas dela. Então todas são formas de você estar evangelizando, né? Se você tem Wi-Fi em casa e está fazendo um pequeno grupo, você pode utilizar também. Entra lá na internet, coloca lá, e aí no seu pequeno grupo você apresenta o estudo. Então são formas que a gente tem. Então a partir de hoje, já está disponível lá na página essa série aí, Apocalipse, Revelações de Esperança, para que você assista também e evangelize usando essa ferramenta. E não deixar de convidar essas pessoas também que você está convidando para estudar para a igreja, né? Os cultos de domingo são cultos que a gente faz mais voltado para nossos amigos visitantes, né? Ou nossos estudantes da Palavra de Deus. A igreja no sábado pela manhã, também no nosso culto de oração na quarta-feira, né? Diga para a pessoa, olha, você está precisando aí de oração, vamos lá na quarta-feira, é um culto de oração, temos lá um momento de oração. Então, tudo isso você pode estar convidando as pessoas para estar participando conosco. Hoje eu quero falar desse tema aí, Revelações de Esperança. E eu quero que você abra a sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, capítulo 1, para a gente falar um pouquinho desse estudo. A narrativa que a gente vê na ficção hoje sempre é aquela narrativa alarmante, né? Que a gente assiste aí. Então geralmente é assim, começa lá, vem um asteroide, né? Gigante, esse asteroide vem se aproximando com a Terra, com o planeta, vai colidir, milhares de pessoas vai morrer, né? Outra cena que a gente verifica também aí na ficção é mudanças climáticas, né? Onde as carlotas de gelo, aqueles gelo lá, né? Blocos de gelo começam a derreter, a terra vai ser inundada, né? Com água. Tem um outro também que um asteroide cai no mar, aí a água do mar se agita e inunda tudo. Seres extraterrestres invadem a Terra, né? E aí começam a causar morte no planeta. Praga, né? Geralmente a gente vê aí essa plaga se alastra no mundo todo e vai dizimando as populações. E em todos esse meio de ficção, né? Esses filmes, porque isso aqui são cenas de ficção apresentadas pelos filmes, mostrando um possível apocalipse, né? Ou seja, o fim da Terra, o fim do mundo. Um possível fim do mundo. E todos esses filmes é feito ali um planejamento para salvar, né? E quase sempre funciona, alguns não funcionam muito bem, né? Mas ele sempre tem ali um meio de salvar, né, a população daquela tragédia que está acontecendo. Acontece que a ficção cinematográfica, né? Ou seja, os filmes, é dessa forma que eles descrevem aí o fim do mundo. Só que o cenário apresentado para nós do fim do mundo, que está revelado aqui no livro sagrado, é um cenário totalmente diferente, né? Daquele que é apresentado aí nos filmes. Então na Bíblia está descrito aí, né, que o amorável Jesus, ele, para nos resgatar do pecado, ele veio, ele deu a sua vida, morreu ali na cruz do Calvário, né? E ressuscitou, voltou para o céu e hoje está lá intercedendo por nós. E segundo promessa dele mesmo, ele está preparando um lugar para voltar e nos resgatar
deste mundo. E a forma como isto vai acontecer, ela está apresentada aqui no livro sagrado. E é totalmente diferente daquilo que a ficção quer nos apresentar. Então, o ambiente para onde ele promete nos levar é um ambiente de paz, de alegria, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, né? Então é um ambiente ali onde nós vamos ter de volta aquilo que nós perdemos, aquilo que o ser humano perdeu com a entrada do pecado no mundo. E nesse estudo, então, nós vamos hoje ver um pouquinho daquilo que Jesus revelou para o seu servo João no livro do Apocalipse. Você já abriu aí? No livro do Apocalipse para nós, com relação àquilo que vai acontecer no fim do mundo. Ou na volta de Jesus, não é isso? Então vamos ver, para nós começarmos, o Apocalipse capítulo 1, verso 1. Antes, fecha seus olhos aí, peçamos a orientação do Espírito Santo. Querido Pai, pedimos agora a orientação do Teu Espírito para o estudo da Tua Palavra, para a compreensão daquilo que neste momento nós vamos estar estudando. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, muito bem. A questão é, o que significa a palavra Apocalipse? Qual é o significado que tem essa palavra? No verso 1 do próprio livro do Apocalipse, a gente encontra aqui a resposta. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos servos, as coisas que breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. Então aqui está uma descrição do significado da palavra Apocalipse, né? Então aqui está dizendo que é a revelação de Jesus. E essa revelação veio através do anjo que que o próprio Jesus enviou ao seu servo João. Então o significado aí da palavra Apocalipse, nós aprendemos no próprio livro Apocalipse, que significa revelação. Muito bem. Ainda no verso 3 aí do livro de Apocalipse, a gente encontra uma outra questão importante. A gente encontra aí uma afirmação que Jesus faz quanto àquele que estuda o Apocalipse. Qual é a afirmação? Já que o Apocalipse é uma revelação de Jesus, que foi revelada para o servo João, então ele faz aí uma afirmação relacionada àquelas ou aquelas pessoas que estudam esse livro. Então vamos ver o verso 3 aí. Ele diz assim, bem-aventurados aqueles que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. A palavra bem-aventurado, se a gente for lá no dicionário, nós vamos ver que ela significa feliz. Então, a afirmação que Jesus faz relacionada àquelas pessoas que estudam o livro do Apocalipse, ele diz que essas pessoas são felizes, né? Então você quer ser feliz? Então vamos estudar o livro do Apocalipse, não é isso? Alguns têm medo do livro, né? Irmão, é muito cheio de aqueles animais estranhos lá, aquelas coisas ali, e eu não consigo entender nada daquilo, né? E o que eu vejo ali só me assusta e tudo mais. Não, irmãos. O próprio livro, o próprio Jesus, na sua revelação aqui está dizendo que aqueles que leem, que aqueles que estudam, que aqueles que procuram buscar conhecimento são felizes, né? É essa afirmação que ele coloca. Então, quando nós conhecemos o conteúdo do Apocalipse, como a gente deve conhecer, e quando nós guardamos o que está escrito no livro do Apocalipse,
ou na Bíblia de forma em geral, nós podemos ter certeza de que a promessa de Jesus ela é cumprida em nossa vida. E a gente aprende também no Apocalipse que a promessa que todas as promessas bíblicas que são feitas desde lá do início, desde Adão, elas também são cumpridas, porque a promessa para Adão é o quê? É que um dia Adão teria o Éden de volta. Um dia o Éden seria restaurado, porque o homem não foi feito para morrer. Deus fez o homem para viver vida eterna. Infelizmente o homem cai. Mas apesar do homem ter caído, né? Apesar de Adão e Eva ter caído, Deus faz para eles uma promessa, que um dia ele restauraria. Haveria algumas condições para que isso acontecesse, mas ele iria restaurar, né, para o homem o Éden que havia perdido. Então essas promessas bíblicas, desde essa promessa feita para Adão e Eva, da restauração do Éden, quanto às demais promessas, no livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, a gente encontra a confirmação, né, de que realmente tudo aquilo que ele prometeu irá se cumprir um dia. Então, ele nos promete em vários textos, lá através dos seus profetas, lá no Antigo Testamento, que haverá um novo mundo, né, um mundo livre do mal, onde a felicidade vai acompanhar pessoas, né, que estarão ali nesse lugar, ou seja, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor. Então todas essas promessas aí bíblicas são aqui no livro do Apocalipse confirmada, que Deus realmente vai nos conceder. E aí, voltando algumas páginas da nossa Bíblia, indo para o livro de 2 Pedro 1:21, o livro do Apocalipse ele faz parte da Bíblia, das Escrituras Sagradas. E aqui a gente encontra o apóstolo Pedro fazendo uma afirmação acerca das Escrituras. E se o livro do Apocalipse faz parte das Escrituras, então essa afirmação do apóstolo Pedro é uma afirmação que confirma não só para nós a importância das Escrituras, como também do livro do Apocalipse. Então vamos lá, 2 Pedro 1:21. Olha o que diz aí. 2 Pedro 1:21. Porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então, aqui nesse texto, o apóstolo Pedro ele está confirmando a importância da Bíblia Sagrada, dizendo que esse livro foi escrito por homens santos e inspirado por Deus. O livro do Apocalipse faz parte da Bíblia Sagrada, portanto, ele também tem igual importância, né? Assim, igual importância com relação aos demais livros da Bíblia. Então a Bíblia ela foi inspirada por Deus, como está descrito aí, através da atuação do Espírito Santo. Ela foi escrita em um período aí que abrangeu mais de 1.600 anos, por mais de 40 autores, né? Mais de 40 autores. E ela também foi escrita em várias culturas, inclusive cultura, imagine, um período de 1.600 anos, é um período longo, né? E aí foi várias culturas, vários autores, vários períodos da história que a Bíblia foi escrita. Mas apesar dessa distância de tempo entre o primeiro livro que foi escrito e o último livro que foi escrito, ela preserva uma unidade. Então, quando a gente estuda a Bíblia, você verifica em todos os livros da Bíblia uma unidade que é preservada aí, né? A Bíblia, ela não se contradiz. Nenhum dos seus livros se contradiz, né? Você não encontra, lendo o Gênesis, do Gênesis ao Apocalipse, que é o último livro, você não encontra contradição na Bíblia, né?
há nela uma unidade por completo. Muito bem, vamos voltar mais ainda aí na nossa Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 24, 27. Aqui também a gente encontra uma orientação para que a gente possa compreender a palavra. Então, qual deve ser a nossa atitude para que a gente possa compreender a Bíblia? E claro, em especial o livro do Apocalipse, né? Então, a mesma dica que a gente tem aí no livro de Lucas, para que a gente possa entender a Bíblia como um todo, essa mesma orientação, ela também serve para o livro do Apocalipse. 24, 27, Lucas 24, 27. Então você abre aí, Lucas 24, 27, onde diz o seguinte: e começando por Moisés, olha só a orientação que a gente encontra aí para facilitar a nossa compreensão, tanto do estudo da Bíblia quanto do livro do Apocalipse, né? Ele diz que começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Veja só que esse é um método que Jesus utilizava, né? Quando Jesus queria passar uma mensagem para as pessoas que o seguiam, né, para os seus seguidores, o método que Jesus utilizava era esse. Ele começava a explicação dele usando lá, desde os escritos de Moisés, que são os primeiros livros da Bíblia, né? O chamado Pentateuco ali, Gênesis, Levítico, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, né? Então ele utilizava desde esses escritos de Moisés, passava pelos profetas, né? E ele utilizava, a gente encontra, por exemplo, Jesus lendo lá o livro do profeta Isaías, a gente encontra Jesus citando lá os escritos de Moisés, né? Então a gente encontra Jesus aí utilizando desse método para passar para as pessoas o conhecimento acerca das Escrituras. Esse mesmo método nós devemos utilizar também para a compreensão da Bíblia. Não adianta você pegar um texto bíblico aqui, um capítulo, um versículo e querer em cima daquilo ali construir uma doutrina. Não vai dar certo, essa doutrina ela vai ser distorcida. Então você precisa pegar aquilo que está escrito em determinado capítulo, versículo, e você vai na Bíblia e vai comparar. E aí você vai encontrar vários ali, né? Vários outros textos bíblicos que vai se comunicar com aquele, e aí você vai ter uma concepção daquilo que você completa, né? Daquilo que você realmente está buscando na palavra de Deus para conhecer. Então a orientação bíblica é o exemplo de Jesus e o exemplo do próprio Jesus, né? São muitos específicos. Para compreender a Bíblia é necessário permitir que ela própria se explique, né? A gente precisa permitir que ela própria se explique. Então, assim, a chave para a compreensão dos símbolos do Apocalipse são e os seus escritos também lá no Antigo Testamento. Então, muita coisa do Apocalipse nós vamos encontrar a explicação dentro do próprio livro, mas também a gente vai associar com aquilo que está lá atrás, nos escritos dos profetas. Nós temos o exemplo do livro de Daniel, muitas coisas, né, que está ali em Daniel, casa com o que está escrito no livro do Apocalipse. Porque Deus se revelou em algumas circunstâncias por meio de parábolas e de símbolos. O livro do Apocalipse é um livro também bastante simbólico, né? Como diz o pastor Luiz Gonçalves, a gente não entende o livro do Apocalipse como a gente lê. A gente tem que ler e aí interpretar os símbolos para que a gente compreenda o livro. E a gente encontra lá nos evangelhos Jesus ensinando por parábolas. Por que ele utilizou esses meios? Tanto os símbolos que está lá em Daniel, em Apocalipse, em outros livros proféticos,
como também as parábolas. Lucas 8, verso 10, aqui nós encontramos uma resposta. Lucas 8, verso 10. Olha o que diz aqui. Respondeu-lhes Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então Jesus está dizendo aqui, olha, a vós outros, eu vou falar de forma que vocês compreendam. Mas alguns, eu vou falar só por símbolos e parábolas. Por que ele fez isso? Aqui ele coloca no final que é para que eles não entendam. Tá. Então quer dizer que Jesus tem algumas mensagens que ele não quer que as pessoas entendam? É verdade. Por exemplo, vamos voltar então no Apocalipse. Por que o livro do Apocalipse foi escrito em símbolos? Porque naquela época os apóstolos eram perseguidos e mortos por causa daquilo que eles pregavam. João era um dos discípulos de Jesus. João era um dos apóstolos. E no momento em que ele recebe a revelação do Apocalipse, ele estava preso numa ilha. Agora você imagina se João escreve tudo o que ele escreveu no livro do Apocalipse, que de certa forma, quando a gente dá a interpretação, fala diretamente contra o Império Romano, por exemplo. Né? E o que iria acontecer no futuro desse império, ou seja, na frente. Imagine se ele escreve isso de forma clara. Porque, estando ele na prisão, quem era que levava as cartas para as igrejas? Eram os soldados, eram os carcereiros lá, que recebiam essas correspondências e levavam. Se João escreve isso de forma clara, e se não fosse por símbolo, e eles olhassem e diziam assim, olha, ele está escrevendo contra o imperador aqui, ó. O que ia acontecer com essas cartas? Seriam destruídas. Hoje não teríamos o livro do Apocalipse, né? Por quê? Porque seriam destruídos. Então, o que João fazia? A revelação vinha para ele de forma cifrada, né? Simbólica, para que eles não entendessem e isso fosse preservado. Por exemplo, o Daniel, ele questionou, ele teve uma visão e diz, olha, eu não entendi nada dessa visão. O anjo disse para ele, Daniel, não se preocupe, só registra, deixa lacrado aí que lá no tempo do fim as pessoas vão entender. E hoje, né, a gente consegue entender. Por exemplo, a mensagem lá, né, a visão das 2.300 tardes e manhãs, ela foi totalmente entendida a partir, né, de 1800 lá, 1820, quando 1820 e poucos, não lembro exato aqui, que o Guilherme Miller começou a estudar. Então, a partir daí, ele foi ali estudando, o Espírito de Deus orientando, ele conseguiu arrebanhar outras pessoas que também se juntou com ele no estudo. Mais tarde, Deus revela para Ellen White, né? E aí, a compreensão do livro de Daniel foi sendo, né, esclarecida. Então, aquilo que Daniel, lá no seu tempo, não entendeu, e como ele está na sepultura hoje, eu acredito que ele continua, ele ficou sem a resposta. Ele só vai ter essa resposta quando ele ressuscitar para a vida eterna. Né? Então, tem coisas que Daniel foi para o túmulo sem saber, e que nós hoje sabemos. Porque Deus revelou para ele de forma simbólica. E ele naquele momento não conseguia entender. Então, o motivo, né, era que havia um período específico para que essa mensagem fosse revelada. E haveria, então, de ter paciência aí de alguns, né, para entender no momento certo. Entre os símbolos do Apocalipse, o que significa, por exemplo, o cordeiro? Vamos voltar, então, ao livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 5, verso 6. Qual é o significado aí do cordeiro? Esse é um dos símbolos que a gente encontra no Apocalipse, né? Apocalipse 5, verso 6. Então vi no meio do trono um dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé um cordeiro,
como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então aqui nós encontramos um símbolo que é o cordeiro, né? Então, no Antigo Testamento, o cordeiro ele é sacrificado em lugar de quem? Do pecador, não é isso? O cordeiro pascual, ele significa vida e libertação do cativeiro do Egito. Então, o cordeiro que era oferecido na Páscoa, representava ali aquele momento de libertação lá do Egito. O cordeiro que era morto desde lá, foi morto desde Adão, né? Substituto do pecador. No Novo Testamento, aponta Jesus como a realização do simbolismo do cordeiro. Então, Cristo é aquele que tira o pecado do mundo e liberta o pecador das amarras do mal, né? Então, no Novo Testamento, o cordeiro é Jesus, que foi morto para nos libertar das amarras do mal. Glória a Deus, né? E o dragão é um outro símbolo lá do Apocalipse. Qual é o significado do dragão? Apocalipse 12. Vamos ver aí Apocalipse capítulo 12. O que significa o dragão? É um outro símbolo que está registrado também no Apocalipse. Verso 9. Diz o seguinte: e foi expulso o grande dragão. Quem é o dragão descrito aí? A antiga serpente. Lembra o Éden, né? Que se chama Diabo e Satanás. Sedutor de todo mundo? Sim. Foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então o significado de dragão aí, quando você vê dragão, tanto lá em Daniel como Apocalipse ou em outro texto da Bíblia, o significado dele é Satanás, a antiga serpente, né? Que foi expulso lá do céu. Então o Apocalipse identifica Satanás, ou seja, identifica o dragão como sendo a antiga serpente do Éden, né? E o próprio Satanás que se coloca na luta contra Jesus, o Cordeiro de Deus, né? Outro símbolo que a gente tem no Apocalipse é o da água. Então vamos lá no capítulo 17, para a gente entender o significado aí de águas no Apocalipse, esse símbolo aí de águas no Apocalipse. 17, verso 15, diz o seguinte: falou-me ainda as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são o quê? Povos e multidões, nações e línguas. Vocês estão entendendo que eu falei ainda há pouco que o livro do Apocalipse, ele próprio, para a gente entender ele próprio se explica. Está vendo que ele próprio está dando aqui as definições dos seus símbolos, né? E alguns dos que a gente não tem aqui, a gente vai lá no Velho Testamento, nos outros livros, né? O livro de Daniel, outros livros proféticos, e a gente vai entendendo, né? Então o próprio livro se explica e a gente associa também com outros. Então o termo água se refere a povos, né? A nações, a línguas. E a gente encontra também uma advertência de Deus acerca da interpretação profética no livro de 2 Pedro. Então vamos voltar lá em 2 Pedro. Aqui a gente encontra uma advertência a respeito da interpretação, né? A gente precisa ter algum cuidado com relação à interpretação da Bíblia. 2 Pedro 1, verso 20. Capítulo 1, verso 20. Olha o que diz aí então, vamos lá.
sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Qual é o cuidado que eu preciso ter ao estudar as profecias, de forma geral na Bíblia, especialmente o Apocalipse? Qual o cuidado que eu tenho que ter? Eu não posso deixar, ou eu não posso dar a minha própria interpretação. Ou seja, eu preciso deixar que o próprio livro se explique, ou o livro do Apocalipse, ou outros livros bíblicos, né? Se explique, eu dê a interpretação. Então eu não posso, de mim próprio, ler ali, por isso que o Luiz Gonçalves diz, né? Que você não pode procurar entender o Apocalipse como se lê. Tem que primeiro interpretar os símbolos para entender. Então, se eu quero dar uma interpretação da forma que eu leio, eu vou dar uma interpretação totalmente absurda. Então, por isso que a gente encontra por aí hoje filmes, né? Filmes, tem até um filme chamado Deixados para Trás, né? Totalmente distorcido aquilo que a Bíblia ensina. Ou não tem nada a ver com a interpretação que o próprio livro dá, né? Quando a gente vai dar a interpretação para os símbolos do Apocalipse, você vê que aquilo ali não tem nada a ver, né, com a interpretação profética. Então é um filme que está totalmente distorcido, né? Eu vi essa semana um comentário do pastor Leandro Quadros, da Novo Tempo, também, falando aí sobre uma novela que recentemente uma emissora passou, né? E ele também fala lá, olha, a forma que foi mostrada aí nessa novela, falando a respeito da volta de Jesus, também não tem nenhuma base na Bíblia. Exatamente porque as pessoas, quando lê, elas querem dar a sua interpretação e não deixa que o próprio livro se explique, ou que a Bíblia, de forma geral, se explique. Então nós devemos interpretar as profecias iluminados primeiramente pelo Espírito de Deus, sem criar interpretações pessoais, baseado aí na especulação. Será que é assim? Será que não é? Não, vamos na própria Bíblia, ela mesma vai dar a sua explicação. Ainda aí no capítulo 12, qual é a síntese da mensagem do Apocalipse? O que é síntese? Síntese é um resumo, né? Então, qual é o resumo do Apocalipse? Qual é a mensagem central, vamos dizer assim, do livro do Apocalipse? Então, aí no capítulo 12 de Apocalipse, 10 e 11, a gente vai encontrar aí a mensagem. Então, vamos ler, diz assim, verso 10. Então, ouvindo grande voz do céu, proclamando, agora veio a salvação ao poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Amém? Então, qual é a síntese aí do livro do Apocalipse? A salvação, o poder, o reino, eles são obtidos para nós por Deus, por intermédio de quem? De Cristo Jesus. Então, se eu for fazer o livro do Apocalipse, seria esse resumo aí. Do que se trata o livro do Apocalipse? Qual é o resumo aí do que o livro trata de forma geral? Então, ele fala da salvação, do poder e o reino que são obtidos por meio de Deus, por intermédio de quem? De seu Filho Jesus, que deu a vida, né? De Cristo. E aí, para completar essa síntese, nós acrescentamos que ao aceitarmos o sacrifício de Cristo, nós vencemos o acusador da morte. Nosso acusador,
e a morte também, né, que foi imposta a nós. Como diz aqui no final do verso 11, né, que através do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho, deram a sua vida em face da morte. Ou seja, aqui nós encontramos o povo, nós vencendo através do sangue de Cristo. E no verso 10, diz aqui que Satanás é o acusador, mas esse acusador foi expulso lá do céu. Então a síntese é essa daí: a salvação, o poder e o reino obtido por meio de Deus, por intermédio de Cristo, e quando nós aceitamos o sacrifício que Cristo, né, fez por nós, nós somos vencedores, né? Vencemos o acusador e vencemos a morte. E aí vamos ter direito à vida eterna, né? No momento que nós ressuscitarmos ali na primeira ressurreição, vamos passar a ter direito à vida eterna. E por que o Apocalipse, então, aliás, porque no Apocalipse, né, o anúncio de uma destruição é uma mensagem de esperança? Por que, irmãos, que o anúncio de uma destruição se torna uma mensagem de esperança? Vamos ver lá no verso 10 do capítulo 20. Verso 10, capítulo 20 de Apocalipse. Por que uma mensagem de destruição se torna esperança para nós? Aqui diz assim, olha, verso 10, capítulo 20. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. E eles serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Aqui nós temos um anúncio de uma destruição. E essa destruição é de quem? De Satanás. Nós vimos lá atrás que Satanás foi expulso do céu. Se ele foi expulso do céu, foi porque ele se rebelou, né? E depois ele traz para a terra, né, o pecado. Ele seduz as nações, ele impõe ao ser humano a morte. O ser humano que foi feito para viver eternamente, então através da sedução que Satanás faz, ele impõe a morte. Mas agora, nós vemos aqui, no verso 10, do capítulo 20 de Apocalipse, que esse sedutor, né, que esse que causou toda essa destruição será destruído. Então diz que o diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra, né, não só a besta, como também o falso profeta. Nós vemos aqui o anúncio da destruição de Satanás. Né? Então, essa destruição, ela traz o que para nós? Traz ou não traz esperança? Nós não entendemos hoje que o causador de todo o mal da terra não é Satanás, não é o diabo, não é ele que causa toda a destruição ao nosso redor? E aqui a gente vê um anúncio da destruição do mesmo. Então o diabo e seus instrumentos de enganos, que tanto mal tem provocado, serão aí derrotados definitivamente. Né? Definitivamente ele será aí derrotado. E nós encontramos agora no verso 7 do capítulo 22 de Apocalipse uma promessa muito importante. Uma promessa para cada um de nós. Verso 7 do capítulo 22. Jesus diz aí o seguinte, ele só aqui reafirma o que ele já havia dito para os discípulos lá, né? Antes dele subir para o céu. Eis que venho sem demora. E ele diz aqui, ó, bem-aventurado. O que significa bem-aventurado? Feliz, né? Então ele diz aí, eis que eu venho sem demora. Ele está reafirmando a sua promessa lá, dada aos discípulos de que ele viria, que ele voltaria, né? E feliz, ou bem-aventurado, aquele que guarda as palavras da profecia deste livro.
E ele estava fazendo aqui uma referência ao livro do Apocalipse, mas a gente pode estender aí a todas as promessas bíblicas, até porque, como vimos, o livro do Apocalipse, ele se firma, ou ele se confirma tudo o que está escrito desde o Gênesis, né, até o próprio livro do Apocalipse. Então, ele está dizendo que feliz é aquele que guarda, que segue, né? Por que, irmãos, que vão ser felizes essas pessoas? Porque essas pessoas serão aqueles que serão salvos, aqueles que são obedientes à palavra de Deus, né? Que são obedientes a esse livro sagrado, especialmente ao que está no livro do Apocalipse, que segue, essas pessoas serão salvas. Isso não vai trazer felicidade? É por isso que ele está dizendo, né? Felizes, bem-aventurados, né? São essas pessoas. Jesus Cristo repete ainda e outras vezes, lá no verso 12, no verso 20. Ao final do livro, a maior promessa, né, das Escrituras Sagradas. Ele voltará. Amém? Ele voltará. Quando isso ocorrer, Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Verso 4, capítulo 21. Esse é o lugar de paz que a gente encontra como promessa na palavra, no livro sagrado, que a gente encontra como promessa no livro do Apocalipse. Quer você fazer parte desse lugar especial? Quer você sair deste mundo de tristeza, de angústia, de dor, de morte, de saudade, de aflição? Se você quer sair deste mundo, você precisa se entregar a Jesus e seguir o que está escrito aqui no livro sagrado, desde o Gênesis até o Apocalipse. Ser obediente, estar se preparando. Se você perder a sua vida aqui na terra, você vai ressuscitar para a vida eterna. Se você tiver o privilégio de ver Jesus vindo nas nuvens, ainda em vida, você vai recebê-lo com alegria e subir para ir morar com Ele. Um período de 1000 anos no céu e depois para uma terra totalmente renovada. Isso que o livro sagrado nos promete. É essa promessa que Deus deixa para nós. Meu convite esta noite é que você faça essa entrega a Deus. Tem uma música dos Adoradores, eu não sei se eu vou lembrar o título dela. Se alguém eu vou só ler esse verso aqui novamente, e se você lembrar aí da música, me ajude, tá bom, Daniel? Para a gente encontrar aí a música. Esse verso aqui, ó, diz o seguinte: Deus enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, não haverá nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É a letra de uma música dos Adoradores, que eu não lembro agora de cabeça, né? Hã? Será que haverei Jesus? Não existirá morte, não haverá nem luto, nem pranto, nem dor. Hã? É lá no céu, né? Então vamos cantar essa música para a gente encerrar. Vamos cantar essa música então. Lá no céu, Daniel lembrou, né? E diz que confirma aqui o último texto que nós lemos. E que eu e você, irmãos, possamos estar nos preparando, né? A cada dia, a cada momento, para juntos irmos morar nesse lugar especial. Encontrou? Então vamos adorar o nosso Deus. Vamos lá, Daniel. Ficar de pé, para a gente junto louvar.
Essa é a promessa do livro do Apocalipse. O Apocalipse não é um livro assustador, como muitos às vezes querem passar, como a ficção muitas vezes quer mostrar. O livro do Apocalipse é um livro de esperança. Por isso é revelações de esperança. E eu te convido, a partir de hoje, a olhar com mais carinho para esse livro, com mais atenção e estudá-lo mais profundamente. Eu te convido também a assistir lá a série com o pastor Luiz Gonçalves. Aqueles que já estão acompanhando desde o início, lá através da Novo Tempo, né? Continue. Se quiser rever, vá lá na nossa página, Adventistas Valparaíso 2, Valparaíso 2 com algarismo 2 romano, né? Lá para você encontrar a página no YouTube. E assista lá desde a primeira lição, né? Nós vamos toda semana estar colocando lá esses estudos, para que você aprofunde no conhecimento do livro do Apocalipse. Não é um livro assustador, é um livro de esperança. E é isso que a gente precisa ter em mente. Quero agradecer nesta noite a presença, né, dos nossos amigos que estão conosco aqui na igreja. Temos aqui uma família, né? São 3 convidados. Temos lá atrás alguns irmãos. Não me trouxeram o nome de vocês aqui, mas sejam bem-vindos, tá bom? E Deus abençoe vocês. Não deixe de voltar na nossa igreja mais vezes. E quero agradecer aqueles que nos estão acompanhando aqui pelo Facebook, tá bom? Na página IASD Valparaíso 2, também no Facebook. E se você estiver nos acompanhando aí, obrigado por estar nos acompanhando, tá bom? Nós vamos estar aí transmitindo as nossas programações. Te convido a ir lá no YouTube também, na nossa página. E também lá você poder continuar estudando o Apocalipse conosco, através lá do vídeo do pastor Luiz Gonçalves, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, obrigado, porque nesta noite nos permitiu estar aqui na tua casa de oração, mais uma vez estudando a tua palavra, aprofundando o conhecimento. E essa mensagem tão inspiradora e reveladora do livro do Apocalipse para cada um de nós. Que o Senhor possa continuar conosco, teu Espírito nos guiando, nos ajudando a compreender aquilo que estudamos. Se há dúvida no nosso coração, se por acaso a gente não consegue entender, nós aqui pedimos que o teu Espírito não deixe de estar conosco, sempre nos ajudando, trazendo as revelações e compreensão. Pai querido, nós vamos para casa agora. Que o Senhor esteja nos acompanhando. Com cada um dos que estão aqui na igreja, que o Senhor esteja trazendo a guarda e a proteção nessa nova semana que estamos começando. E aqueles que estão nos acompanhando aí através do Facebook, que o Senhor também esteja com a tua mão poderosa sendo estendida sobre a vida deles. Não sei qual é o problema, se alguém tem alguma dificuldade, mas que o Senhor possa estar respondendo e realizando milagre na vida de cada um de nós. Tudo isso eu te peço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe você que esteve aqui conosco na igreja e também nos acompanhando aí no YouTube. Que Deus seja louvado, né, por tudo isso.